Existe uma frase que Satanás ama ouvir da sua boca mais do que qualquer outra. Na verdade, são 3 frases específicas que ele não apenas ama ouvir, mas que trabalha incansavelmente para fazer você repetir todos os dias. Essas frases parecem inofensivas. Algumas até parecem humildes ou espirituais. Mas cada uma delas é uma confissão que fortalece o inimigo e enfraquece sua fé. E o mais assustador? Milhões de cristãos sinceros repetem essas frases diariamente, sem perceber que estão dando ao adversário exatamente o que ele precisa para mantê-los derrotados. Provérbios 18:21 declara que a morte e a vida estão no poder da língua. Mas a maioria dos crentes não compreende a magnitude espiritual dessa verdade. Cada palavra que sai da sua boca está construindo uma realidade. Você está constantemente criando ou destruindo através da confissão. E Satanás sabe disso melhor do que você. É por isso que ele trabalha dia e noite para plantar pensamentos específicos na sua mente, esperando pacientemente que você os transforme em palavras. Porque no momento em que você verbaliza o que ele plantou, você acabou de dar a ele a autoridade legal sobre aquela área. O inimigo não precisa possuí-lo. Ele não precisa de rituais sombrios. Ele apenas precisa que você concorde com a mentira dele através da sua confissão. E há 3 frases que ele ama mais do que todas as outras. 3 confissões que mantêm cristãos presos em ciclos de derrota, mesmo tendo acesso a todo o poder de Deus. Vamos expor cada uma delas agora e revelar por que são tão mortais. Mas mais importante, você vai aprender como parar de dizê-las e o que declarar no lugar. A 3ª frase que Satanás ama ouvir da sua boca é esta: eu nunca vou conseguir. Variações incluem: isso é impossível para mim, não tenho capacidade, está além do que posso fazer. Cada versão carrega o mesmo veneno. Cada uma é concordância com limitação humana e rejeição do poder divino que habita em você. Quando você diz nunca vou conseguir, você acabou de profetizar seu próprio fracasso. Palavras criam atmosfera espiritual. Elas estabelecem parâmetros. Quando você declara impossibilidade, você não está sendo humilde ou realista. Você está sendo incrédulo. Porque Filipenses 4,13 não diz, talvez você consiga se tiver sorte. Diz categoricamente, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Não algumas coisas. Não coisas fáceis. Tudo. Mas essa verdade só se manifesta quando sua confissão se alinha com ela. O problema com nunca vou conseguir é que se torna profecia autorrealizável. Você fala, seu subconsciente acredita, seu comportamento se ajusta e o resultado confirma a profecia negativa. E então você diz, viu? Eu sabia que não ia conseguir. Mas não foi conhecimento, foi criação. Você criou o fracasso através da confissão constante de impossibilidade. Satanás não precisou fazer nada além de sussurrar o pensamento inicial. Você fez todo o resto. A Bíblia nos dá um exemplo devastador desse princípio. Números capítulo 13 conta a história dos 12 espias enviados para explorar Canaã. 10 voltaram dizendo, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Apenas 2, Josué e Calebe, disseram, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Mesma terra, mesmos gigantes, mesmos obstáculos, mas confissões opostas. E o resultado? A geração inteira que concordou com não podemos, morreu no deserto sem ver a promessa. Aqueles 10 espias tinham visto Deus abrir o Mar Vermelho, tinham testemunhado pragas destruírem o Egito, tinham comido maná do céu. Mas no momento crítico, sua confissão foi de impossibilidade, não de fé no Deus do impossível. E aquela confissão custou 40 anos de vagueio e uma geração perdida. Cada vez que você diz, nunca vou conseguir, você está repetindo o erro daqueles 10 espias. Você está olhando para os gigantes em vez de olhar para o Deus que mata gigantes.
Satanás adora essa frase, porque ela faz você esquecer quem você é em Cristo. Ela reduz você à capacidade humana natural e ignora o poder sobrenatural que habita em você através do Espírito Santo. Romanos 8,11 declara que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos vive em você. Esse poder não conhece impossíveis, mas ele opera através da fé, e fé se expressa através de confissão alinhada com a verdade. A segunda frase que Satanás ama ouvir é ainda mais sutil porque se disfarça de humildade espiritual. Se for da vontade de Deus. Agora, antes de reagir, entenda o contexto. Há um uso legítimo dessa frase quando falamos de áreas onde Deus não revelou especificamente sua vontade. Tiago 4,15 ensina: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso é submissão sábia em áreas de incerteza. Mas o problema acontece quando usamos essa frase para duvidar de promessas que Deus já revelou claramente em sua palavra. Quando dizemos, se for da vontade de Deus me curar, quando 1 Pedro 2,24 já declarou, pelas suas feridas foste sarados. Quando dizemos, se for da vontade de Deus me abençoar, quando 2 Coríntios 8,9 já afirmou que Cristo se fez pobre para que fôssemos enriquecidos. Quando dizemos, se for da vontade de Deus me perdoar, quando 1 João 1,9 já garantiu perdão aos que confessam. Esse uso da frase não é humildade, é incredulidade mascarada de reverência. É questionar se Deus realmente quis dizer o que disse. É adicionar dúvida onde Deus colocou certeza. E Satanás adora isso, porque parece tão espiritual que poucos reconhecem o veneno. Você pode estar na igreja dizendo, se for da vontade de Deus, e receber até amém dos irmãos, enquanto espiritualmente você acabou de anular a promessa através da dúvida. A vontade de Deus já foi revelada sobre milhares de assuntos nas Escrituras. Não precisa de se. Quando já existe, está escrito. Quando Jesus curou, não disse, se for da vontade do Pai, serás curado. Ele disse, quero, ser limpo. Mateus 8,3. A vontade já estava clara. Cura fazia parte da obra redentora. Isaías 53, 4 e 5 profetizou que o Messias levaria nossas enfermidades. Isso não mudou. O que muda é se vamos concordar com o que foi feito ou vamos questionar com, se for da vontade. Milhões de cristãos sinceros oram, Senhor, se for tua vontade, me cura, e ficam doentes. Não porque Deus não quer curá-los, mas porque a própria oração declarou dúvidas sobre sua vontade. A oração de fé não adiciona se ao que Deus já declarou como terminado. A oração de fé diz, Senhor, eu recebo a cura que já providenciaste. Pelas feridas de Jesus, fui sarado. Decreto isso agora. Essa é a confissão que se alinha com a verdade revelada, não confissão que questiona. Satanás introduziu essa tática no Jardim do Éden. Ele não atacou Eva diretamente. Ele plantou dúvida através de pergunta. É assim que Deus disse? Gênesis 3:1. A serpente sabia que Deus havia dito claramente, mas ela queria que Eva duvidasse se Deus realmente quis dizer aquilo. E funcionou. Eva começou a raciocinar, a questionar, a adicionar si onde Deus havia colocado certeza. 2 Coríntios 5,17 declara, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você não é mais pecador, você foi pecador. Antes de Cristo, pecador era sua natureza, sua identidade, sua realidade, mas no momento em que você nasceu de novo, sua natureza mudou. Você se tornou participante da natureza divina, conforme 2 Pedro 1,4. Pecador não é mais quem você é. Ocasionalmente você pode pecar, mas isso não define sua identidade. A diferença é crítica. Um pecador peca porque essa é sua natureza. Um santo que ocasionalmente tropeça está agindo contrário à sua nova natureza. Quando você continua se identificando como pecador, você fortalece a identidade antiga que Cristo destruiu na cruz. Você concorda com o que você era, em vez de concordar com o que você se tornou. E essa confissão mantém você preso em padrões de derrota porque você age de acordo com a identidade que confessa. 2 Coríntios 5,21 vai ainda mais fundo. Aquele que não conheceu o pecado,
Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Leia novamente devagar. Jesus, que não tinha pecado, foi feito pecado. Você, que era pecado, foi feito justiça. Não está se tornando justiça, foi feito justiça. Passado, completo, terminado. Sua justiça não é obra sua, é dom de Deus através de Cristo. Mas você precisa recebê-la pela fé e confessá-la com sua boca. Quando você diz, sou apenas um pecador, você insulta a obra de Cristo. Você declara que a cruz foi insuficiente, que o sangue não limpou completamente, que a ressurreição não produziu nova vida. Nenhum cristão diria isso teologicamente, mas é exatamente isso que a confissão, sou apenas um pecador, está declarando espiritualmente. Satanás adora essa frase acima de todas, porque ela mantém crentes vivendo abaixo de sua identidade real, presos em condenação, vergonha e derrota. A Bíblia nunca chama crentes de pecadores, chama de santos. Santos que ainda estão sendo santificados, sim. Santos que ainda cometem erros, certamente. Mas santos. E esse é quem você é. Romanos 1,7 se dirige aos cristãos como amados de Deus, chamados para serem santos. Efésios 1,1 fala aos santos que estão em Éfeso. Filipenses 1,1 menciona todos os santos em Cristo Jesus. Em nenhum lugar Paulo escreve aos pecadores que estão tentando ser melhores. Sua identidade não é definida pelo seu pior momento, é definida pelo sangue de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele não vê seus pecados. Eles foram lançados no mar do esquecimento, conforme Miqueias 7,19. Ele vê você revestido da justiça de Cristo. Ele vê filho, não escravo, verdeiro, não mendigo, vê vencedor, não vítima. Mas você só experimenta essa realidade quando sua confissão se alinha com ela. Então, como parar de dizer essas 3 frases mortais? Primeiro, você precisa reconhecer quando elas estão prestes a sair da sua boca. O Espírito Santo vai alertá-lo. Você sentirá um desconforto, uma hesitação. Não ignore isso. Esse é o momento de travar a língua e recusar verbalizar a mentira. Tiago 3,5 compara a língua a um leme, que dirige todo o navio. Você controla o leme. Você decide o que sai ou não sai. Segundo, substitua imediatamente com a verdade. Não deixe vazio. Onde você ia dizer nunca vou conseguir, declare, tudo posso naquele que me fortalece. Onde você ia dizer, se for da vontade de Deus me curar, proclame, pelas feridas de Jesus fui sarado, recebo minha cura agora. Onde você ia dizer, sou apenas um pecador, confesse, sou justiça de Deus em Cristo, sou nova criação, sou santo, amado e aceito. Terceiro, faça disso uma prática diária, não ocasional. Não adianta confessar certo uma vez por semana na igreja e errado 6 dias em casa. A confissão contínua sempre vence a declaração ocasional. Você precisa policiar sua boca constantemente. No começo parecerá estranho. Você estará tão acostumado às confissões negativas que as positivas soarão artificiais. Mas persista. Seu espírito reconhece a verdade. E quanto mais você a declara, mais natural ela se torna. A batalha real não é física, é verbal. Apocalipse 12:11 revela como os crentes vencem. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. 2 armas, sangue de Jesus e palavra do testemunho. O sangue foi derramado. Você não controla isso, mas a palavra do testemunho, essa sai da sua boca. Essa você controla totalmente. E quando você alinha suas palavras com a obra consumada de Cristo, vitória é inevitável. Então aqui está o desafio para os próximos 7 dias. Comprometa-se a não falar essas 3 frases de forma alguma, nem como brincadeira, nem como exagero, nem como hábito inconsciente. Vigilância total sobre sua boca. E toda vez que uma delas tentar sair, substitua imediatamente com a verdade correspondente. 7 dias de confissão disciplinada. Você ficará chocado com a diferença que isso faz em sua atmosfera espiritual, seus pensamentos e até suas circunstâncias. Porque aqui está a verdade final que você precisa entender. Sua boca determina seu destino, não suas circunstâncias, não seu passado, não o que as pessoas dizem sobre você.
Sua própria confissão é o fator determinante. Marcos 11:23 ensina que você terá aquilo que disser, não aquilo que deseja ou espera, mas aquilo que declara. Se você declara a derrota, terá derrota. Se declara impossibilidade, viverá no impossível. Se declara a identidade de pecador, permanecerá preso em padrões de pecado. Mas se você declarar o que Deus declarou, se alinhar as suas palavras com a palavra dele, se confessar quem você é em Cristo em vez de quem você era antes de Cristo, tudo muda. A atmosfera muda, pensamentos mudam, comportamento muda, resultados mudam. Não porque você fez Deus mudar, mas porque você finalmente concordou com o que ele já havia estabelecido. E essa concordância, expressa através de confissão consistente, é o canal através do qual o poder do céu flui para a terra. Satanás odeia quando você descobre isso. Ele trabalhou tanto para manter você confessando derrota, dúvida e identidade falsa. Mas agora você sabe. As 3 frases que ele mais ama ouvir acabaram de perder poder sobre você. Não porque ele mudou, mas porque você vai parar de dar a ele a concordância que ele precisa. E quando você fizer isso, quando disciplinar sua boca e alinhar suas palavras com a verdade, você vai experimentar liberdade que nem sabia que era possível. Então comece agora, não amanhã. Agora! Identifique qual dessas 3 frases você mais fala e tome a decisão de que ela nunca mais sairá da sua boca. Substitua com a verdade. Declare quem você é, o que você tem e o que você pode fazer em Cristo. Faça isso todos os dias, múltiplas vezes por dia, até que se torne mais natural que as confissões antigas. E aqui está algo que poucos entendem sobre o poder da confissão correta. Quando você para de dar ao inimigo as palavras que ele precisa, você não apenas fecha portas, você retoma território. Cada confissão alinhada com a verdade não é apenas defensiva, é ofensiva. Você não está apenas resistindo ao diabo, você está expulsando ele de áreas onde ele estabeleceu fortalezas através das suas próprias palavras anteriores. Pense em quantos anos você pode ter dito essas frases. Quantas vezes "nunca vou conseguir" saiu da sua boca? Quantas orações você fez adicionando "se for da vontade de Deus", a promessas claras? Quantas vezes você se apresentou como apenas um pecador, quando Deus já havia te feito justiça? Cada uma dessas confissões construiu camadas de concordância com mentiras. E agora você vai desconstruir essas camadas, uma confissão correta por vez. Não espere que tudo mude da noite para o dia. Fortalezas mentais que levaram anos para serem construídas não caem em um dia, mas elas cairão. 2 Coríntios 10:4 promete que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A confissão consistente da verdade é uma dessas armas, e ela funciona. Pode levar dias, semanas ou meses, dependendo de quanto tempo aquelas mentiras foram fortalecidas. Mas a vitória é garantida quando você persiste. Você também vai notar a resistência. Haverá momentos em que as confissões antigas tentarão voltar com força, especialmente em momentos de pressão, medo ou frustração. Esses são testes. O inimigo está verificando se você realmente mudou ou se foi apenas entusiasmo temporário. Não ceda. Nos momentos mais difíceis é quando sua confissão mais importa. É fácil declarar verdade quando tudo está bem, mas declarar "tudo posso em Cristo" quando a situação grita "impossível", isso é fé real, e é isso que move montanhas. E observe as mudanças ao seu redor. Quando você disciplina sua boca, pessoas vão notar a diferença em você, mesmo sem entender por quê. Sua atmosfera muda, sua presença carrega algo diferente, porque você parou de concordar com o reino das trevas e começou a concordar apenas com o reino da luz. Essa mudança é palpável. Outros sentirão mesmo sem você explicar. E muitos vão perguntar o que aconteceu. Essa é a sua oportunidade de testemunhar sobre o poder da confissão alinhada com a verdade. Você também pode começar a ver mudanças em circunstâncias que pareciam imutáveis. Situações que estavam estagnadas, de repente começam a se mover. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Não é magia. Se este vídeo tocou seu coração, se inscreva no canal agora e ative o sininho para mais ensinamentos que transformam. Deixe seu comentário dizendo qual dessas 3 frases você mais precisa eliminar da sua vida. Eu leio todos. Deus abençoe você.